Queridos, a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, se você puder, abra sua Bíblia comigo. Nós iremos meditar em 2 textos da Sagrada Escritura nesta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreve João, capítulo de número 4. Versículo de número 28. Diz-nos assim, João, capítulo de número 4, verso de número 28 e 29. A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. Curva sua cabeça, não desprezando a oração da minha irmã, mas como cumprimento. Jesus, mais uma vez, diante da tua presença, nos colocamos, tu conheces a miserabilidade que sou, a dependência que tenho de ti. Se te serve os meus lábios, as minhas mãos, a minha voz, se te serve o meu corpo, use para a glória do teu nome. E mais uma vez, Senhor, eu reconhecendo plenamente que nada sei, nada sou, nada posso e nada faço, como também a dependência em ti. Tu és soberano, tu pode, tu fazes, tu és. Tudo, Senhor, pertence a Ti. E uma vez mais, aplane nosso coração para receber a semente da Tua palavra. Ouvimos também, Senhor, exercitamos, praticamos e avivamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de falar aquilo que Jesus colocara ao meu coração, permita-me apresentar. Eu estou vindo de uma ilha no interior de Maracanã, chamada Curuçazinho. Repete comigo, Curuçazinho. Pronto, assim fixa na mente de vocês para orarem por nós. No interior de Maracanã, ali no estado do Pará, aonde Jesus me confiara um povo, uma igreja, vidas para amá-los e ensiná-los a respeito da verdade. O Curuçazinho tem algumas curiosidades. A ilha não tem água potável. É uma ilha cercada de água salgada à beira do oceano. A ilha também não tem energia. Algumas casas, inclusive a nossa, tem placa solar. E eu queria, do fundo da minha alma, poder transmitir o amor que sinto por Jesus e por aquele povo através das palavras, como também através dos vídeos. E, de antemão, queria fazer um pedido de oração a vocês. Orem para Jesus me dar aquele povo. Ore para Jesus salvar aquelas almas. Ore para Jesus mudar a rota, o destino que eles estão, alguns traçando, que é uma eternidade sem o Senhor. Porém, o Evangelho tem o poder de mudar o rumo e a história de qualquer que seja a pessoa. Eu queria mostrar a vocês apenas 3 vídeos. Vocês vão me visitar? Eu ouvi bastante amém. Quando vocês forem, levem uma garrafa de 12 litros de água para tomarem banho. E não reclame. Jesus não gosta de murmuração.
Outra coisa também. Se vocês forem em setembro, agosto, setembro, outubro, novembro, eu tenho uma dificuldade para mostrar para vocês. Primeiro, deixa eu apresentar a vocês o meu povo, a quem tanto amo. Eu vou mostrar para vocês o início do trabalho e o que Jesus já fez. E abro-se um parêntese. Não existe um mérito humano, tá, irmãos? É a pura graça do Senhor Jesus sobre aquele povo. Pode soltar, meu amigo, por favor. Essa é a ilha. Para aqui. Para. Passou um pouquinho. Nós fomos empossadas como missionárias debaixo de uma árvore e essa era a nossa casa. Essa era a nossa casa. Para. Essa era a nossa casa. E uma das experiências mais incríveis com Jesus eu vivi dentro dessa casa. Era Natal de 2017. Nós fizemos a programação e todas as programações lá na ilha, a gente dá alimentações para que eles não alimentem só o espírito, mas como também o corpo. E a fé sem obras, ela é morta. Eu preciso manifestar aquilo que prego. E nós fizemos a programação, era para aproximadamente, fizemos um lanche que era arroz com galinha, para mais ou menos 80 pessoas. E nós havíamos comprado um frango na cidade para a nossa janta, programação de Natal. E quando foi no dia da programação, veio 125 pessoas. Aí o nosso lanche não ia dar. Nós pegamos o nosso frango e nós demos para eles comerem. E nós ficamos sem a janta. Nesse tempo nós não tínhamos ainda placa solar, o culto terminou 6 horas, tinha muito mosquito. Aí eu estava sentada perto dessa porta, aí eu falei, Jássica, o que é que a gente vai jantar? Ela disse, tem um ovo e uma sardinha lá na cozinha, faz enquanto eu tomo banho e a gente vai jantar. Aí, ok, fizemos a janta, na nossa casa tem uma mesa de 4 cadeiras, uma mesa e 4 cadeiras. Ela levou, eu fiz a janta, coloquei lá, fui para o quarto, ela separou 3 cadeiras. E nós éramos 2 pessoas. Eu disse, para quem é essa outra cadeira? Ela disse, é para Jesus. E eu lembro da oração que eu fiz, irmão. A oração que eu fiz foi essa aqui. Senhor, tem tantas mesas que são tão fracas, que não tem nada, ainda que tenha alimento, porque não te tem. A nossa mesa não tem muita coisa. Físico. Mas ela é tão farta porque ela tem a tua presença. E eu não sei explicar para vocês o que aconteceu. Mas era como se fisicamente ele viesse se assentar à nossa mesa conosco. Uma glória invadiu aquele ambiente. E de uma forma tão íntima e profunda, nós o sentimos. E o cuidado tão lindo e sobrenatural que ele tem conosco. Pode soltar, meu filho. Fomos empossados debaixo da árvore, na casa, e começamos a construção. Essa é a nossa igreja. A igreja mais bonita que vocês verão na vida de vocês. Pode soltar. Esse é o nosso povo, irmãos. Na ilha não tinha igreja, não tinha crente. E não podia entrar missionários. Porém, não existe uma alma, por mais aprofundada no pecado que ela se encontre, que Jesus não possa arrancá-la de lá. E não existe nada que seja impossível para o Deus que nós servimos. Em setembro, nós vamos fazer o 5º aniversário do conjunto de jovens e o 1º aniversário do círculo de oração, porque Ele chamou a existência. E eu falo com muito amor e prudência sobre o que estou a falar, mas estou com tanta saudade. Eu amo um povo. Jesus me faz amá-los.
E se a minha voz falhar, tu cantas para mim que eu sou teu, pra sempre teu. Diga, és o amor crescendo em mim, és o fogo que jamais se apagará. Solta rápido. Eu preciso ser rápida por causa do horário. Solta o vídeo do barco. Se vocês forem nesse período do verão, corre o risco de vocês passarem por isso aqui, ó. Esse vídeo fui eu que fiz na ida para a cidade. A cidade mais próxima é Maracanã e a embarcação não é essa. Essa aqui é grande. O nosso barco para ir para a cidade é uma canoa. Essa aqui é um barco. Pode soltar, Vê. Três horas e meia, dependendo se for com maré. Vocês vão me visitar? O orçamento diminuiu. Só mais um vídeo, por favor. Ah, e também quando vocês chegarem lá, eu vou mostrar o que vocês vão comer lá. E sem reclamar, é cultura do povo. Você pode ser uma porta fechada para o evangelho se você negar a comida deles. Esse bicho se chama turu. Diga turu. Pode soltar, Vê. Andresa, Isso é num mangal e a gente que tira com eles. Inclusive, eu ganhei um jovem para Jesus tirando caranguejo. É muito importante que o missionário esteja apto É, a estar em qualquer região. esse vídeo está muito ruim para ver, mas é uma larva, é um molusco. Você ir para um É conhecido como verme da Amazônica. lugar, algumas culturas, o missionário É, come. Tira diretamente do tronco da árvore e come. de quando via o campo missionário, O gosto não tem gosto, não tem gosto de nada. caso eu negligencie ou negue aquilo que a comunidade pode me oferecer. Isso aqui é um molusco. Lá em casa eu não vou oferecer para vocês, mas se o povo oferecer, aceitem. Não negligencie. A não ser que você queira mesmo experimentar. Para quem deseja um dia ir para o campo missionário, esteja ciente disso. Você precisa Não está dando para ver direito o vídeo. Depois o pastor mostra para vocês esses vídeos. E também, se quiserem acompanhar mais de perto, nós temos o nosso Instagram, tá bom? Vocês vão me visitar? Foi só diminuindo também. Eu não vou mais mostrar nada. Eu não vou mostrar mais nada. Queridos, me arrependi, pastor, ter mostrado o vídeo. Mas vão, irmãos, acompanhem aquilo que a gente fala. Uma coisa é ser falado, outra coisa é vocês verem, viverem. E é surreal a presença do Senhor. Antes de ministrar, deixa-me só rapidamente contar o meu testemunho de vida. Eu saí da minha cidade, da minha casa, com 17 para 18 anos de idade. Eu havia passado na faculdade. Eu gosto de falar porque as pessoas costumam dizer que o missionário é alguém que as portas estavam fechadas e não tinha mais expectativa de vida e resolveu ir para o campo missionário. E isso é uma mentira do diabo. Para mim, todas as outras portas estavam abertas, mas nenhuma tinha a voz do Senhor me chamando para viver a profundeza dos seus mistérios.
Com 17 para 18 anos, eu fui para o projeto. O projeto Campos Brancos visa alcançar os 8 segmentos menos evangelizados do Brasil, e entre esses segmentos tem a comunidade ribeirinha, do qual eu estou em uma, estava anteriormente em outra. Já estive em uma tribo indígena também, estive numa comunidade quilombola. E Jesus nos levou para aquele lugar. Eu já estive 2 anos e meio no Marajó. E, irmãos, Marajó é tudo que vocês já sabem e mais um pouquinho. E fazem 7 anos que eu estou nesta ilha, com este povo, cuidando deles para Jesus. E o meu medo é só um. É de Jesus me chamar para a eternidade e eu me apresentar a Ele com as minhas mãos vazias. Se Jesus te chamasse hoje, meu irmão, minha irmã, e diante da eternidade Ele perguntasse para você: o que você faz com a saúde, talento, dons, tempo que Ele te dá? Qual desculpa você daria? Qual desculpa você dá? Enquanto muitos, para você ter ideia, ainda existem 10.000 comunidades ribeirinhas sem a presença do Evangelho. E quem? Quem vai falar? Como eles irão ouvir se não há quem fale? E como eles vão ouvir se você não se dispõe a fazer alguma coisa? Eu tenho medo, irmãos. Tenho medo. Tenho medo. Tenho medo de me encontrar com o Eterno na eternidade. E Ele falar para mim que Ele teve fome e eu não o dei de comer, que Ele estava nu e eu não o dei de vestir. Eu tenho medo. Que isto fica de reflexão para a sua alma. Cuidado com o que você tem cooperado nesta terra. Com o que tem sido o teu regozijo nesta terra. Peça para Jesus. Se você não é capaz de ir, peça para que Ele envie, que Ele levante, que Ele faça alguma coisa através da sua oração. E Ele faz. Amém? E Jesus me levou para o campo missionário, perguntou a mim como eu queria viver. Se por fé ou por vista. E foi uma das decisões mais difíceis que tive que tomar em minha vida. E falei ao Senhor que eu queria viver por fé. Ele disse a mim, há 9 anos atrás: a partir de hoje, tu não vai pedir nada a ninguém. Tu não vai precisar ligar para tua mãe para te pedir dinheiro para comprar um remédio. Eu cuidarei da tua pele, cuidarei do teu cabelo, cuidarei da tua saúde. Serei teu pai, teu amigo, teu consolo, teu abrigo. E hoje, no quarto, quando eu estava orando por esta igreja, Jesus me fez lembrar de uma promessa quando eu saí de casa. E eu queria manifestar essa gratidão a vocês, principalmente a você, pastor, a vocês. Jesus disse a mim assim: aonde você for, levantarei homens e mulheres que cuidarão de você como um pai cuida de um filho. E muito obrigada. Do fundo da minha alma. Muito obrigada. E Jesus leva tão a sério, irmão, o cuidado dele com a obra missionária, com o missionário, que eu queria compartilhar com vocês alguns testemunhos de algo que vivi no campo missionário, que tenho vivido. E acredite, não são só orações respondidas, tem horas que ele diz não, tem horas que ele se cala. Eu costumo dizer que o campo missionário é o seguinte: vem a luta e quando tu tá morrendo, ele dá vitória. Aí quando tu tá na vitória, para ti não ficar acomodado, não orar, não jejuar, ele manda a luta. Aí quando tu tá morrendo, ele dá vitória. Aí fica nessas oscilações e aprendendo a viver com elas. Eu queria separar alguns testemunhos para contar para vocês, e entre um deles é muito particular meu, que é sobre um shampoo. Eu fui ministrar na cidade que a Lani morava, e a gente não lava o cabelo todo dia, irmãos. Não tem água. Tem dias que a gente escolhe entre tomar banho ou ter água para cozinhar. E, obviamente, a gente escolhe para cozinhar. E quando a gente vai na cidade, 2 vezes, no máximo 2 vezes no mês, a gente aproveita, toma banho. Se passa o dia na cidade, lava o cabelo umas 3 vezes.
Eu lavei meu cabelo e eu deixei o meu shampoo na prateleira do banheiro da sede do projeto, que fica em Maracanã. E eu fui para a ilha. Quando eu cheguei lá na ilha, a menina que mora comigo, ela tem um cabelo a menina que morava comigo tem um cabelo bem cacheado. Ela usava um shampoo chamado Seda para cabelos cacheados. E eu comecei a usar o shampoo dela e meu cabelo ficou muito estranho, ficou cheião assim, ressecado. Eu lavei umas 3 vezes e teve uma vez que eu disse ao Senhor, eu disse, Jesus, eu queria tanto que esse shampoo desse no meu cabelo. Eu estava limpando o banheiro e estava arrumando algumas coisas na cozinha, ela estava no quarto que ficava ao lado do banheiro. Quando vocês forem lá em casa, vocês conhecerão. E eu já tinha limpado o banheiro, não tinha nada na prateleira. E fui para a cozinha. Quando eu retorno da cozinha, eu paro na frente do banheiro, estava conversando com ela, e eu olho para dentro do nosso banheiro. Quando eu olho para dentro do nosso banheiro, apareceu um shampoo no nosso banheiro. Aí eu falei, Jace, aonde tu encontrou esse shampoo? Ela disse, que shampoo, amiga? Eu disse, esse shampoo que está aqui no banheiro, onde tu achou? Ela disse, que shampoo? Eu disse, tem um shampoo no nosso banheiro. Ela disse, não fui eu, amiga. Eu disse, entrou alguém aqui em casa? Ela disse, não. Ainda que tivesse entrado. Ninguém sabia que eu estava sem shampoo. Quando eu me aproximo do banheiro, na prateleira do banheiro, o rótulo do shampoo estava escrito para cabelos lisos. E debaixo do shampoo tinha um bilhete que estava escrito, isto é para você saber que eu cuido de você. Jesus faz isso. Quando nós estávamos no Marajó, nós fazíamos matrículas para as crianças. O projeto ele alcança os pais através das crianças. E em algumas comunidades nós não conseguimos entrar como missionárias. Então o projeto ele usa de estratégia. Nós entramos como professoras. Vocês sempre vão me ouvir falando professoras. É porque na ilha eu ouço muito professora. Tudo. E nós fizemos, eu coloquei, nós temos uma canoa menor do que a nossa canoa, não daquele barco. Aquele barco é gigantesco para nós. Canoa, a gente tem uma canoa. E eu fui fazer a matrícula das crianças e convidá-los para o culto. E na região que nós estávamos, o povo não tinha hábito de fazer 3 refeições. Porque não tinha. Não almoçavam, tomavam café e jantávamos como a gente tem o hábito, né? Eles comiam 3 horas da tarde. E somente uma refeição. E quando tinha culto na base, culto lá em casa, ia muita gente, dava muita gente, porque a gente oferecia comida também. Então eles iam, não só pelo alimento espiritual, mas pelo alimento físico, na verdade. E dava muita gente, nós fazíamos convite e às vezes eles remavam 3, 4 horas. Remavam, canoa, sol quente. Você briga para vir na igreja com o teu carro com ar-condicionado. Meu Deus. E eles vinham, irmãos. Eu lembro que nesse dia nós saímos, era 8 horas da manhã. Vou tentar explicar aqui de uma forma que vocês possam compreender. A base era aqui e tinha casa para cá e casas para cá no rio. Nós fomos para cá, eu coloquei gasolina na nossa canoa, que dava para fazer a trajetória toda, para cá e para cá. Nós fomos para cá, fizemos todas as matrículas, convidamos os irmãos para o culto e retornamos, viemos para essa região daqui. Quando nós estávamos chegando na metade do caminho, aconteceu um imprevisto. Uma senhora, o filho dela tinha sido picado por uma abelha e ele era alérgico, o corpo dele começou a empolar, ele não estava conseguindo respirar. Ela nos chamou, ela perguntou se dávamos para nós levarmos ele à casa da irmã dela, que lá tinha remédio para alergia, ela não tinha. E não dava tempo de chegar na cidade. A cidade mais próxima ficava o quê? 3 horas de canoa. E às vezes não dá para atravessar a maré. A gente depende muito de maré para atravessar. Uma canoa pequena não dá para atravessar um mar como esse aqui. E eu falei para ela, eu disse, olha, a nossa canoa só cabe 2 pessoas. A Flávia fica, eu coloco a criança e vou embora. Coloquei a criança na canoa, cheguei na casa dessa irmã.
Ela não estava para o Gapó tirando açaí. Eu falei, e agora, Jesus? O menino está morrendo, eu vou acabar de matar, mas eu preciso fazer alguma coisa. Peguei um antialérgico, injetável, procurei a veia dele e eu fiz uma oração muito sincera ao Senhor. Eu disse, Jesus, ele está morrendo. Se o Senhor não fazer nada, ele vai morrer. Mas o Senhor pode usar as minhas mãos. Elas são tuas. Irmãos, eu coloquei aquela agulha na veia, eu não sei que veia eu encontrei, mas eu encontrei uma veia. E eu coloquei no corpo dele aquele injetável. E o corpo dele foi melhorando. Isso passando-se 2 horas. Já estava um desespero na casa da mãe dele. E o menino foi relaxando. Melhorou, já estava conseguindo respirar direito. Peguei o menino, levei o menino, deixei na casa. Peguei a Flávia e falei, Flávia, nós continuamos ou a gente retorna para casa? Isso já era umas 3 horas da tarde, a gente estava só com o café da manhã. O sol estava quente, eu saí de lá com 45 graus, irmãos. Aí ela disse assim, amiga, vamos continuar. A gente convida todos os irmãos e faz a matrícula, depois a gente volta, faz o lanche do povo e a gente almoça. Eu disse, tá bom. Quando chegou na última casa, a última casa, eu fui ligar a nossa canoa e não pegou o motor. Aí nós já tínhamos feito a casa do lado de cá, faltava a casa do lado de cá. Eu disse para ela assim, disse, amiga, acabou nossa gasolina. Ela disse, foi. Ela disse, foi. Ela pegou a pasta e subiu para fazer a matrícula para as crianças e convidar os irmãos para o culto. Era uma ladeira e eu fiquei na beira do rio, tirando água. E o meu estômago estava doendo, irmãos, de fome. Eu lembro que nesse dia eu estava cantando uma canção. A canção dizia, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Aí a minha mente estava, a gente vai levar 3 horas e meia remando, e a gente vai chegar na base, os irmãos já vão ter chegado lá, não vai ter culto, não vai ter como a gente fazer lanche. Aí bateu um desespero na minha alma. Aí eu estava tirando a água da canoa, estava de costa para o rio, aí de repente zoou uma canoa, irmãos, do final do mangal. Eu pensei que era alguém que estava tirando açaí. Essa canoa veio, parou, ficou atrás, eu olhei para trás. Uma canoa nova, pintada nova, o nome da canoa, Deus é fiel, a tinta da canoa, vermelha, branca e preta. Quando eu olho para o final da canoa, um senhor, cabelo bem clarinho, o tom de pele bem claro, os olhos muito bonitos e um sorriso encantador. Ele olhou para mim e ele disse assim, que a paz esteja sobre você. Eu disse, a paz do Senhor, meu irmão. Ele disse assim, o papai mandou um presente para vocês. Aí eu na minha mente, quem é o pai deste homem? Ele pegou uma garrafa de 1,5 litro, lacrada, ela não tinha sido aberta, e jogou para dentro da nossa canoa. Aí na minha mente, vamos tomar refrigerante uma hora dessa. Eu peguei a garrafa, eu abri a garrafa e saiu aquele vapor. Aí eu cheirei, era gasolina. Aí quando eu cheirei que era gasolina, parece que o meu corpo ficou anestesiado. Eu não tinha reação nenhuma, eu não conseguia falar, não conseguia chorar. Eu fiquei calada, irmãos. Aí, diante da eternidade, eu conto isso para vocês. Ele funcionou a canoa, ele sorriu e foi embora. E quando estava numa distância já longe, uma nuvem o cobriu e ele desapareceu. Eu peguei a gasolina, coloquei na nossa canoa, o tanque se abasteceu. A Flávia chegou, ela, onde apareceu gasolina? Eu não conseguia falar, irmãos, eu não consegui falar. Eu peguei a gasolina, coloquei na canoa e fui embora. A gasolina que ele tinha jogado dentro da canoa daria para chegar na base muito mal. Ela ia acabar antes. Quando nós chegamos na base, eu abri o tanque, fui limpar a canoa, abri o tanque, a Flávia saiu para fazer comida. Aí eu olho o tanque estava cheio. Aí eu estranhei. Fui para a cidade, nós fomos para a cidade no outro dia, e lá o posto fica bem à beira do rio.
Aí eu fui comprar gasolina para colocar dentro do tanque diretamente. Aí quando eu olho, o tanque estava cheio. Aí eu, que arrumação. Peguei uma garrafa, coloquei na garrafa a gasolina que a gente havia comprado, eu já havia pagado. Voltei para a base. Quando eu cheguei na base, eu tornei a abrir o tanque estava cheio. A gasolina não se consumia. Aí, no outro dia, nós íamos alcançar uma outra comunidade que levava 6 horas de viagem. Aí eu coloquei um pouquinho de gasolina e a nossa gasolina acabou. Jesus faz isso, irmãos. E agora, mais recente, eu fui mais esperta. Eu estou 7 anos lá na ilha e já tem 5 anos que eu pego dengue. Todo ano contável. Não vão em fevereiro, que é muito vulnerável ali. E a Lani também pegou dengue. Nós ficamos muito mal. Doía os nossos ossos, os nossos olhos. E nossa casa tem um quarto de oração em cima. Eu estava lá em cima e eu desci. Aí a Lani é bem magrinha e ela não comendo fica mais magra ainda. Eu disse, amiga, você precisa comer. Ela disse, eu não sinto fome. Aí eu disse para ela, eu vou fazer um café para a gente tomar. Fui fazer o café, irmãos, coloquei água no fogo e fui ao banheiro. Quando eu volto do banheiro, o nosso gás havia acabado. E eu falei para o Senhor, eu fiz uma oração tão sincera, eu disse, eu não tenho condições de fazer um fogo a lenha agora. Mas eu sei que tu podes fazer alguma coisa. Eu coloquei a mão em cima daquele gás e eu disse que haja fogo, que haja gás sobre esse botijão e que haja fogo no nosso fogão. E acreditem, irmãos, eu liguei, pegou. Aí eu liguei as quatro bocas para envergonhar o diabo. E um detalhe, eu tinha falado em oração que era para Jesus deixar que acontecesse pelo menos para a gente fazer o café. Aí quando o café estava ficando pronto, disse, Senhor, que devo fazer o almoço? Aí quando o almoço estava pronto, que devo fazer a janta? Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu falei. Aí eu pensei, eu não vou comprar gás, porque se eu comprar gás, o gás vai acabar. Passou 15 dias, passou 1 mês. Passou 1 mês e 3 dias. Lá na ilha, não tem sinal, irmãos, não tem internet. O nosso celular pega na parede e num lugar alto. Não é assim com facilidade. Aí a gente deixa o celular lá. Quando a gente vai responder alguém, a gente tem que ir para lá. Não é a gente que pega o celular e mexe em qualquer lugar. É a gente que tem que ir até o celular. Eu deixo o meu celular lá. Aí, quando tinha passado 1 mês e 3 dias, caiu uma notificação no meu celular. Aí eu fui ver, alguém havia mandado uma oferta de R$ 140, que é o valor de um gás. Aí quando eu desci de lá, o gás havia acabado. Ele faz isso. E eu falo com muito amor em minha alma sobre o pedido que faço a vocês. Quando vocês forem orar, não orem para Jesus mandar água para aquele lugar. Não orem para Jesus mandar energia. Não orem para Jesus mudar a alimentação deles. Orem para Jesus me dar aquele povo. Orem para Jesus me dar aquelas almas. Estejam conosco ali em oração. As guerras são ferrenhas. O diabo não se camufla ali. Aparece, ameaça, lança proposta. E se você estiver conosco, nós vamos mais longe. Amém? Amém? Se esta for a vontade do Senhor, no decorrer da mensagem, compartilharemos mais alguns testemunhos com os irmãos. Mas eu queria meditar com vocês sobre um texto que Jesus colocara ao meu coração. Queridos, atos do Espírito Santo, através da vida de homens comuns que experimentaram viver, estar sobre o centro daquilo que Deus quer e vivendo da maneira como Deus quer. Os apóstolos, os discípulos, o qual ele chamara, e aqueles que ele confiara a sua obra. Nós vemos neste contexto de Atos, capítulo de número 1,
depois que Jesus morre e ressuscita, em sua ascensão, em sua subida ao céu, ele orienta os seus discípulos para que permaneçam em Jerusalém para o cumprimento da promessa de que o Espírito Santo viria e encheria-os de poder. Necessário se fizesse que houvesse uma espera. E eu acho muito lindo a maneira como eles esperam. Sabendo do que Jesus havia falado, eles não cruzam os braços e ficam esperando de qualquer maneira. Quando Jesus sobe ao céu, havia ali aproximadamente 500 pessoas. Porém, nas reuniões de orações, nos cenáculos que eles faziam, não tinha todo este tanto. Ou seja, nem todos tiveram a paciência de esperar, e não somente esperar na convicção daquilo que ele havia falado. Esperai, permanecei em Jerusalém. E eles permanecem de uma maneira, orando. 380 retrocedem, saem, não parece no contexto, mas 120 estavam ali. E aqueles que esperaram, unânimes em oração, vivendo de acordo com aquilo que Jesus havia falado, vivenciam um poder sobrenatural de Deus. E a partir de então, passam a viver de uma forma tão profunda. E logo quero deixar um parênteses a esta igreja. Homens carnais, humanos, não conseguem fazer missões. Se você não for alguém cheio do Espírito Santo, você não consegue manifestar a graça de Jesus na vida de outra pessoa. Então aqui já fica notório e fica uma reflexão para alguém. Se você não se envolve com missões, você é carnal. Se você não está envolvido na obra pelo qual Jesus deu a sua própria vida, pelo qual Deus enviou o seu próprio Filho, você é carnal. Como identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Alguém que se envolve com aquilo que Jesus ama. Alguém que se envolve com aquilo que Jesus quer. Alguém que está disposto a fazer aquilo que Jesus quer. Alguém que está disposto a pregoar as boas novas de salvação e viver de acordo com a vontade de Deus, anunciando a sua soberana vontade. E eu acho muito lindo que quando Jesus disse: permaneceis em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para ser-me-eis testemunha. Jesus estava os ensinando para que eles conhecessem e assim os tornasse conhecido. E exemplo disso, nós vamos meditar na vida de uma mulher. Esta mulher que não é identificada o nome dela. João, capítulo de número 4. E eu queria que você meditasse de forma linda, profunda e coerente, que Jesus quer falar aos nossos corações nesta noite e de forma muito profunda. Olha o que é lindo, irmãos. Quando Jesus sabe que os fariseus queriam causar discórdia por ouvirem falar que ele estava batizando mais pessoas do que João Batista, sendo que nem era ele quem batizava, mas sim os seus discípulos, ele deixa a Judeia e volta outra vez para a Galileia, a fim de que não houvesse ali contendas. E era necessário passar por uma cidade, por um lugar chamado Samaria. E ele para em um dos vilarejos de Samaria, uma cidade chamada Zicá. Quando Jesus estava nesta cidade chamada Zicá, neste lugar chamado Zicá, ele vai para a beira de um poço. Quando ele estava à beira deste poço, seus discípulos tinham ido à cidade comprar pão. Ele fica ali. Por volta do meio-dia, uma mulher se apresenta a ele. E eu acho linda a forma evangelística que Jesus tem de abordar uma alma e alcançá-la para o evangelho. Ele chega na necessidade dela. Ele olha para ela, ela tinha ido no poço buscar água. E um detalhe, não era comum na cultura que a mulher fosse buscar água no poço sozinha, e muito menos esse horário. Isso eu falo com propriedade, irmãos. Lá na ilha não tem água, mas tem um poço. E ninguém vai no poço este horário. O sol é centrado este horário. Vamos de manhã cedo ou vamos pela tarde. Quando esta mulher chega, Jesus começa um diálogo com ela. Ele olha para ela e vai dizer: mulher, dá-me de beber. Pela cultura que ela estava vivendo, a cultura que ela vivia, ela olha para ele e vai dizer: como pode, sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana? Ele olha para ela e vai dizer: se tu conheceras quem te pede beber, tu pediria a mim e eu te daria água viva. Jesus queria expor que a necessidade da alma dela só podia ser preenchido com ele. Ele é a fonte de água viva que sacia uma alma sedenta. Ele é aquele que preenche os corações vazios. Ele é aquele que alimenta
alimenta uma alma faminta. Ele é aquele que muda a rota de uma trajetória que estava caminhando para o pecado, para o errado e para o inferno. Ele dá sentença diferente. Ele é soberano, ele é justo, majestoso, glorioso, ele é profundo e ele está aqui nesta noite. E se ele quiser operar, tem liberdade sobre este lugar. Aleluia. Ela olha para ele e vai dizer: como tu pode fazer isso, sendo que o poço é fundo? Tu não tem com que tirar a água do poço. Ele olha para ela e vai dizer: se conheceras o dom de Deus e quem te pede beber, tu pediria a mim e eu te daria água viva. Olha o que é profundo, irmãos. Jesus vai entrando num contexto para alcançar. O missionário é um estrategista. Ele olha para a necessidade física dela, a água, e ele apresenta a solução para a alma, porque a maior necessidade da vida do homem não é preenchimento estereótipo, não é necessidade suprida de forma estereótipa, mas é uma alma angustiada precisando de um Salvador. E o único Salvador que eu conheço, manifesto na palavra, se chama Jesus. O único que sabe, que vê e que sonda todas as coisas se chama Jesus. Aleluias, 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 e ele é soberano. Irmãos, eu estava contando hoje de manhã na igreja, um dia que Jesus me fez viver uma experiência muito profunda. Nós estávamos num rio chamado Cumucuru, diga Cumucuru. Quero que vocês não gravem esses nomes. E lá tinha uma senhora, ela fazia trabalho de macumba, inclusive para nós. A casa dela era cheia de imagem, todo tamanho, toda cor, todo jeito. E ela não aceitava crente na casa dela. Porém, um dia essa mulher adoeceu. A barriga dela inchou, ficou inchada. O corpo dela ficou inchado. Ela não conseguia se movimentar. Foi para macumba, macumba não deu jeito. Foi para o médico não deu jeito. E nós tínhamos nossa canoazinha. Era branca, nós andávamos de um lado para o outro. Aí ela mandou chamar as crentes. Nós chegamos na casa dela e um detalhe muito curioso, quando a gente chegou na casa dela, ninguém anunciou para ela que a gente tinha chegado. Aí ela disse assim, ela disse para a filha dela, aquelas crentes já chegaram, né? Ela disse, já mamãe, como a senhora sabe? É porque eu vi uma luz entrando nessa casa. Eu disse, o soberano anda com a gente, vai com a gente, está na nossa frente, ele é quem nos guia. E é muito lindo, irmãos, porque ela não conseguia ver direito, não conseguia falar direito, o corpo dela, a perna dela ficou atrofiada. Aí ela fez uma proposta. Ela disse assim, vocês passam nesse rio de um lado para o outro, falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza. Se isso é verdade mesmo, orem por mim. Se ele me curar, eu o aceito como o meu Salvador. Mas se ele não me curar, ela pegou um facão, um teçado, não sei como vocês chamam aqui. Aí ela pegou assim na mão, ela disse assim, se ele não me curar, vocês vão sair daqui expulsas, porque vocês são mentirosas que falam as coisas que não é verdade. Aí eu peguei na mão dela, eu disse assim, quero te fazer uma proposta. Eu disse para ela, a senhora me dá 10 dias. No 10º dia, quando nós retornarmos nesta casa, Jesus já terá te curado. Irmãos, nós saímos dali. Quando nós saímos dali, eu fui meditar no que eu fiz. Eu já era pálida, eu fiquei mais pálida ainda. Aí eu fui para casa, nós fizemos um jejum, emagrecemos. E a notícia que chegava na casa era que só que aquela mulher estava piorando. 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7º dia, 8º dia, o 9º dia. Bateu um desespero na minha alma. A mulher não conseguia mais se alimentar, não conseguia mais se levantar da rede. E eu disse para o Senhor, eu disse, Jesus, não deixa o diabo roubar a minha fé. Eu estou crendo, porque eu sei que tu podes fazer. Tu és soberano sobre tudo e em todos, e eu creio naquilo que tu queres manifestar. Do 9º dia para o 10º dia, meia-noite. Ela estava com o olho fechado, ela contou isso para nós. Ela estava com o olho fechado e um clarão invade aquela casa. Aquela casa que era tão escura, irmãos, tão fedorenta, tão oferecida a Satanás, quando de repente ela ouve uma voz. A voz dizia assim para ela, levanta-te. Ela disse, eu não sei como os meus pés voltaram para o lugar. Eu não sei como os meus ossos voltaram para o lugar. Mas diante da voz daquele ser, eu fiquei
fiquei de pé e caí de joelho. E quando eu estava de joelho, não me atrevi a levantar o rosto. Eu perguntei para ele: quem tu és? Ele disse: eu sou o Deus daquelas meninas que andam de um lado para o outro. E quando tu desafiou, tu não desafiou a elas, tu desafiou a mim. E agora levanta-te. No mesmo instante, irmãos, o corpo dela começou a voltar para o normal. A barriga dela desinchou. Meia-noite, isso já era 1h da manhã, mandaram chamar a gente. Irmãos, ninguém falou o que estava acontecendo. Quase me dá um piripaque. O neto dela chegou lá em casa e disse assim: missionária, é para a senhora ir lá na casa da vovó. Eu disse: fazer o quê, menino? Irmão, nós chegamos no trapiche da casa dela. Vocês não sabem o que é trapiche, né? Uma ponte que dá acesso à água. Ela estava com uma lanterninha na frente do trapiche. E ela disse: hoje eu sei quem é o Deus de vocês. Jesus pergunta para a tua alma nesta noite: você quer ouvir os testemunhos dos outros ou quer ter a sua própria experiência? Aleluia. 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 Se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede beber, pediria a mim, eu te daria água viva. Como pode? Tu não tem vasilha para tirar água do poço, o poço é fundo. Aí Jesus começa a tratar um íntimo da alma dela. Chega um determinado momento da mensagem que ele está conversando, tendo com ela. Ele fala que ele pode dar a ela a água viva. E na proporção do contexto do qual ela estava vivendo, imagine, irmãos, a mulher já tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era dela. No contexto social, ela era desprezada. E com razões. Porém, ele viu nela uma expectativa além. Ele olhou para ela e viu nela uma missionária. Aí a gente olha para nós, num contexto tão frágeis que nós somos. Eu não sei como você consegue se olhar, mas quando eu olho para mim, eu vejo que não tenho nada a retribuir para ele. Eu não tenho nada a apresentar para ele. Mas eu falo para ele: se te serve as minhas mãos, minha boca, se tem algum lugar que tu queiras alcançar com o evangelho através de um corpo, tu tens o meu. Se tu queres ecoar a tua voz através de uma voz humana, tu tens a minha. E eu sinto tanto ele sobre este lugar, bem pertinho. Ele é real. Ele é profundo. Ela então diz para ele: Jesus proporciona mudanças a nós, mas ele não mexe em nossa estrutura se nós não permitirmos. Ela então fala para ele: então me dá de beber desta água para que eu não volte aqui, para que eu não tenha mais sede. Aí, na medida que ela proporciona a ele a mudança, ele toca na ferida. Vai buscar o teu marido. Ela tinha 2 opções. Uma era sair da conversa e ir embora.
não devia explicação nenhuma da vida dela para ele. E a outra era falar a verdade, confessar o seu pecado e ficar. Ela escolheu ficar e confessar. Ela olha para ele e vai dizer: eu não tenho marido. Aí ele vai dizer para ela: dissestes bem. Tu já tivestes 5. O que tu tens agora também não é teu. Ele proporciona a ela a mudança de vida. Ela recebe o convite dele para o arrependimento e mudança. À medida que ela recebe, ele vai tratando na sua vida. Quando ela chega com os de Samaria, com o povo de Sicá, com a cidade, ela vai falar para eles: olha, eu vi um homem e ele falara tudo sobre a minha vida. Ela entende que ele não era qualquer um e que ele proporciona a ela mudança. E olha a expectativa diferente que ele proporciona nela. Ela tinha ido no poço fazer o quê? Na primeira oportunidade que ela tem agora de voltar à cidade, a primeira coisa que ela abandona é o cântaro. Não é controverso? Porque quando Jesus preenche-nos de tal forma, irmãos, a nossa mudança, há uma mudança no contexto, há uma mudança social, há uma mudança de mentalidade, há uma transformação vívida, há uma transformação real, há uma manifestação de algo diferente. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, a expectativa é mudada, o Espírito Santo passa a habitar, transformar, libertar, o Evangelho faz isto. Agora eu olho para você e digo: irmãos, quantos aí não têm este conhecimento? E como ouvirão se não há quem pregue? Porque nós não pregamos, conhecemos, mas retemos para nós. Ela abandona o cântaro e vai anunciar aquele que ela conheceu. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu tenho 7 filhos espirituais no campo missionário. 4 deles são lá da ilha. Eu vi aqueles meninos andando carregados, cheios de droga no corpo e álcool. Um dia se converteram. Jesus os batizou com o Espírito Santo. Conheceram a palavra, passaram por discipulado. Eles chegaram para mim, não fui eu que cheguei para eles. Eles chegaram para mim e disseram assim: professora, eu quero pregar Jesus. Não somente no lugar onde eu estou, mas em outros lugares eu quero ser um missionário. Eu disse: este é o poder do Evangelho. Proporciona olhar a miserabilidade que você é, transformando-o de dentro para fora, e agora proporcionando a você a possibilidade de querer anunciar a outras pessoas que estavam do mesmo jeito que você. Eu quero que tu saia desta noite, deste lugar, dizendo para Jesus que você vai fazer alguma coisa. Se envolva com missões na sua igreja. Evangelize os seus vizinhos. Ore pela Andresa, pela Lani. Manifeste um ato de amor para com Cristo e para com o teu próximo. A mudança que nós precisamos, Jesus quer proporcionar nesta noite. E há uma frase ecoando na minha mente, eu quero falar para vocês. Você quer viver dos testemunhos de outra pessoa ou quer ter o seu próprio testemunho? Quer viver as suas próprias experiências com o Senhor? Podemos ficar em pé?
Existem pessoas específicas para chamados específicos, mas todos nós temos o chamado de fazer, de viver missões. Capítulo número 9 de Atos, Jesus chama alguém, numa expectativa totalmente diferente da mulher samaritana. Um perseguidor. Paulo escreve dizendo de si mesmo um zeloso da lei. Ele estava a caminho de Damasco a fim de prender os cristãos, levá-los para Jerusalém a fim de prendê-los, para que assim eles viessem negar o nome de Jesus, o povo do caminho, como são chamados no capítulo de número 9. Porém, Jesus tem um encontro com ele naquele dia. Ele nada estava a fazer por amor à obra, mas ele tem um encontro com Jesus naquele dia. E quando ele estava a se aproximar de Damasco, Jesus o cerca, o joga e faz uma pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não conhecia a fundo o Cristo que ele estava perseguindo, mas o perseguido conhecia o perseguidor. E Jesus, quando ele olha para nós, ele não vê-nos somente o aparente. Eu não sei o que tu fez da tua vida, eu não sei como tu viveu, eu não sei como o pecado começou a te dominar, eu não sei como a frieza chegou na tua alma. Não sei. Mas tente olhar para você com uma ótica de Cristo nesta noite. E Jesus contemplar você vivendo o reino, proclamando o reino, vivendo algo sobrenatural. E mais uma vez eu te digo, só é capaz de fazer alguma coisa alguém cheio do Espírito Santo. Se tu és carnal, tu não é capaz de fazer. E nós vamos fazer uma oração muito sincera com Jesus hoje. A oração vai ser: nos encha com teu Espírito, para que você e eu venhamos mudar. Eu espero muito, pastor, retornar a este lugar algum dia e eu ver uma igreja envolvida inteiramente com a obra missionária. Homens e mulheres que tiveram um encontro com o Senhor, que as suas dificuldades e limitações não são maiores do que o desejo e anseio de servir e de amar a sua presença. O que me mantém no campo não é somente o amor pelas almas, mas é o amor pela presença dele. Eu sinto Jesus naquele lugar. Eu sinto o cheiro dele. Senhor, nesta noite, Jesus, sobre o poder da tua palavra, Jesus manifestado em nossas vidas, eu quero orar. Eu te apresento o nada que nós somos, o nada que nós temos e o nada que nós podemos fazer de nós mesmos, como um vaso nas tuas mãos, cujo tesouro é o Senhor. E eu falo, Jesus, de uma forma geral, com o contexto desta igreja. Se te servem as minhas mãos, use para a glória do teu nome. Se te servem os meus pés, use para a glória do teu nome. Se te serve o meu corpo, use para a glória do teu nome. Coloca pessoas no nosso caminho, Jesus,
Coloque almas sedentas e nos dê o anseio de te conhecer até transbordar, para que assim enchamos também a vida de outras pessoas. Não nos deixe ficarmos no raso, natural não é comum. Nós não queremos cair no comodismo, no ativismo. Não queremos viver de algo, Senhor, do passado, mas queremos experimentar a Tua presença. Por isso te oro, nos enche com Teu Espírito. Manifeste Tua glória sobre este lugar. Manifeste Teu poder sobre a vida dos meus irmãos, sobre o Teu corpo que se encontra neste lugar, neste ambiente. Amado da minha alma, eu creio, Jesus, no que Tu queres manifestar no Brasil. Eu creio no que o Senhor quer manifestar neste mundo, e te faço um pedido ousado: não me deixe de fora, não me deixe de fora do avivamento que Tu vais fazer, não me deixe de fora, Senhor, do movimento que Tu tens para operar no Brasil, não me deixe de fora, Senhor, da manifestação da Tua glória sobre a terra, não nos deixe de fora. Não nos deixe de fora. Coloque amor em nossos corações. Remanda rabá, surimika mandaranagas. Rimianda ramanagas, ebianda gyas, surimika mandaramanagas. Ouça o pedido gritante da nossa alma. Nós não queremos o normal. Nós não queremos o natural. Nós não queremos, Senhor, o raso. Nos aprofunde em Ti. Nos aprofunde em Ti. Nos enche com Teu Espírito. Manifesta Teu poder, a Tua glória sobre este lugar, sobre as nossas vidas, Senhor. E como manifestação do Teu poder sobre a terra, nos faça amar o que Tu amas. Tu amas as vidas, Tu amas as almas, Tu amas os povos, as línguas, as nações. Tu amas, Senhor. Tu amas, Jesus, e nos faça amá-los. E não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és. Restaure alianças quebradas, Jesus. Tem tantas pessoas neste lugar que há muito tempo não sentem a Tua presença, que há muito tempo já não sente o toque do Teu Espírito. Mas nós oramos, Senhor. Nós oramos sobre este lugar. Nós oramos sobre essas vidas, Senhor. Junto à poça estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar
em outras fontes. E não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Aleluia. Uma vez que eu já ouvi Glória a Deus. falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. 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 Tu és santo. Tu és soberano, tu és justo. Tu és poderoso, tu és grande. Tu és Senhor. Tu és Salvador. Tu és nosso Pai. Tu és nosso amigo. Eu quero aproveitar, Jesus, e clamar uma vez mais. Me dar aquele povo, Senhor. Me dar aquelas almas, Jesus. Liberta da escravidão do pecado. Liberta da macumbaria, da feitiçaria, das ações malignas, das opressões de Satanás, da idolatria, Senhor. Tu és grande, Tu és soberano, Tu és justo. Muda, Senhor, a trajetória daquele povo. Dê a eles a oportunidade de conhecerem quem Tu és. Tu és grande, Tu és santo, Tu és soberano, Tu és justo, Tu és tremendo, Tu és profundo. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Amém. Antes de devolver o microfone ao pastor, sente, irmão. Eu queria agradecê-los. Obrigada por cuidarem da minha alma. Eu fui tão constrangida em amor pela vida de vocês. Não esqueçam de nós em oração.
quando vocês forem orar, ainda que vocês nem lembrem o nosso nome, apresentem os missionários que estão em campo. Ele sabe de todas as coisas. Pastor, muito obrigada por esses dias de descanso. Acalento, cuidado, zelo. É bem verdade que eu estou com saudade de casa, da meu povo. Mas eu volto com vigor a mais. E vocês terão notícias. Eu vou enviar um relatório por mês para vocês nos verem. Vocês conhecerem o nosso cotidiano, nossa vida. E muito obrigada, de uma forma geral, à igreja, pelo zelo. Eu queria contar só mais um testemunho e encerro. Jesus é muito zeloso. E ele não gosta do natural. Ele gosta do sobrenatural. Teve um dia que a gente não tinha almoço em casa. Aí ele mandou um peixe pelo telhado. O peixe apareceu lá no telhado. Eu lembro de tantas coisas que ele já me fez viver. E são consequências, irmãos. Mas para mim, a maior experiência que já tive em campo foi sentir a mão dele segurando a minha. Eu sinto o cheiro dele lá em casa. Ele me é suficiente. E que Jesus abençoe as nossas vidas, nos guardando e nos livrando de todo mal. Se Ele não proporcionar-nos um reencontro nesta terra, nos encontraremos na eternidade. Amém. Eu ia fazer, mas eu não sabia como era. Gente, quando eu estava orando aqui, eu via muitas alianças. Elas não estavam completas. Elas estavam quebradas. E tem pessoas aqui que há muito tempo não sabem o que é sentir a presença do Senhor. E tu sabe disso. Você não está bem com Jesus e tu sabe disso. E se você tem consciência desse auto-reconhecimento de que você precisa se reconciliar com o Senhor, ou aceitá-lo como seu Salvador, eu te faço um convite. Mas é você que de forma consciência entende isso. Não seja uma ação emocional. Seja uma ação racional. Você não está bem com Jesus? Reconhece isso e quer hoje. Eu quero orar por você. E eu sei que tem, porque eu vi.
E é você. Sim, você. Tu sabes. Precisa ninguém ficar insistindo. Mas ele não te obriga. Ele proporciona a você o que ele proporcionou a ela. Vá buscar o teu marido. Tu tem duas opções. Uma é reconhecer e ficar. E a outra é voltar para tua casa da mesma forma como tu entrou. A escolha é sua. Tem alguém? Jesus está te esperando. Vem. A igreja pode curvar a cabeça. Não impeça que a vergonha te impeça de chegar neste ambiente. Jesus quer consertar o teu altar que está quebrado. E é você mesmo. E eu não vou insistir. De forma consciente. Tu sabes que precisa. Vem. A gente quer orar por você. Solte as almas, Satanás. Solte as almas, Satanás. Solte as almas, Satanás. Ramandarabassuri mikamandaramanagassepi andegias. Aleluias. 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 E aleluias. Eu vou te fazer o último convite. Ainda dá tempo de tu vir. Ainda dá tempo de tu vir. Não volta para casa desse jeito. Ainda dá tempo de tu vir. Oh, glória. Aleluia. 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 Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. A igreja pode ficar em pé. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Nós não queremos mais o raso. Nós não queremos mais o raso. Nós queremos o sobrenatural do Senhor. Nós queremos o profundo. Nós queremos o profundo. Nós queremos o profundo. Nós queremos o profundo. Ah, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A tua morte me vivifica. A tua morte me transforma. A tua morte me restaura. A tua morte me muda. E é pela tua morte, Senhor, que nós fomos atraídos. A cruz nos atraiu. A cruz nos atraiu. Teu sacrifício nos atraiu, Senhor. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus
Espírito Santo, eis essas vidas que chegaram aqui à frente, Senhor. Eu não as conheço além do que os meus olhos contemplam, mas o Senhor os conhece. Tu os criou, os formou no ventre das vossas mães, e já saberia deste encontro que tivemos esta noite neste lugar. E eu creio que Tu és Deus de propósito, Tu és Deus de transformação, Tu és Deus de libertação, Tu és Deus que salva, Tu és Deus que restaura, Tu és Deus que aviva, Tu és Deus que enche do Teu Espírito e usa. Por isso nós oramos. Obrigada pela vida deles. Eu Te amo. Eu Te amo, Jesus. Permaneça conosco. Amém.